O mundo assiste a um turbilhão de eventos que podem redefinir o futuro geopolítico, e cada movimento agora carrega um peso histórico. Enquanto a Rússia intensifica seus ataques com uma chuva de drones e mísseis balísticos sobre a Ucrânia, uma ofensiva que beira a barbárie, com alvos civis sendo atingidos em uma tática que lembra as piores páginas da guerra, os bastidores da diplomacia fervilham com ameaças, ultimatos e manobras que podem selar o destino de nações. Donald Trump, em um raro momento de fúria pública, disparou advertências diretas a Volodymyr Zelensky e enviou um recado cortante a Vladimir Putin: a paciência de Washington tem limites. O presidente americano, conhecido por seu estilo imprevisível, oscilou entre a ira e a negociação em menos de 24 horas. Primeiro, condenou com veemência as ações do Kremlin, classificando-as como um desrespeito às tentativas de mediação. Depois, em um tom mais calculado, deixou claro que Moscou tem uma última chance: assinar um acordo de paz com Kiev ou enfrentar um pacote de sanções capaz de asfixiar sua economia. Mas há um detalhe crucial: Zelensky também está sob pressão. Se o líder ucraniano ousar revisar o acordo sobre metais raros, um trunfo estratégico para os Estados Unidos, ou insistir na entrada na OTAN, algo que Trump considera impossível no curto prazo, as consequências serão severas. Para Washington, a mensagem é clara: ninguém pode sabotar os planos de uma trégua que precisa ser selada até 20 de abril, data simbólica que coincide com os primeiros 100 dias do novo mandato de Trump. Enquanto isso, a Ucrânia sofre. Só na última ofensiva, mais de 130 drones invadiram seu espaço aéreo, vindos de 5 direções diferentes, com Kiev e Kharkiv como principais alvos. Das dezenas de aparelhos, 57 foram abatidos, mas os demais cumpriram sua missão macabra: semear terror em áreas civis. Esses ataques sistemáticos, que se repetem noite após noite, não são apenas uma demonstração de força, são crimes de guerra, segundo as leis internacionais. Bombardear hospitais, escolas e residências não é estratégia militar, é covardia institucionalizada. E mesmo com as propostas de cessar-fogo sobre a mesa, Putin parece determinado a ignorá-las, como se a diplomacia fosse um detalhe irrelevante diante de seus objetivos. A Finlândia, aliada estratégica do Ocidente, confirmou o que muitos já suspeitavam: 20 de abril é a data limite para um armistício incondicional. Não por acaso, ela marca o fim do período que Trump quer usar para exibir uma vitória diplomática antes de sua primeira viagem internacional como presidente, uma visita à Arábia Saudita, onde as negociações de paz para a Ucrânia podem ganhar contornos definitivos. Os analistas não têm dúvidas: se não houver um acordo concreto até lá, as sanções contra Moscou serão implacáveis, e qualquer violação do cessar-fogo em maio terá um custo altíssimo. Mas não são só as batalhas no fronte que definem esse momento. Na Lituânia, um mistério sombrio veio à tona: um veículo blindado, afundado em um pântano próximo à fronteira com a Bielorrússia, foi finalmente resgatado após dias de operação. Dentro, a suspeita de que estejam os corpos de 4 militares americanos desaparecidos durante exercícios da OTAN em março. As autoridades evitam confirmar, mas os indícios são preocupantes: a máquina afundou em uma área não mapeada, e o resgate demorado só aumentou as especulações sobre uma possível tragédia. Enquanto a investigação avança, uma pergunta persiste: como um equipamento militar de elite pode sumir assim, em território aliado? Enquanto a Europa lida com suas próprias crises, a Ásia Central escreve um novo capítulo. Em um gesto inédito, os presidentes de 3 nações da região assinaram um tratado histórico de demarcação de fronteiras, um sinal de que, mesmo em tempos de caos, a diplomacia pode prevalecer. Já na Ucrânia, o general Valery Zaluzhin, herói de guerra e ex-comandante das Forças Armadas, hoje embaixador em Londres, foi obrigado a se pronunciar sobre os rumores que o colocam como um possível sucessor de Zelensky. Sua resposta foi taxativa: enquanto a guerra não acabar, nosso foco deve ser salvar o país, não disputar eleições. Mas a especulação não para. Jornais ocidentais já pintam Zaluzhin e o ex-presidente Petro Poroshenko como os principais rivais de Zelensky em uma eventual disputa pelo poder, e fontes em Kiev sugerem que os preparativos para eleições, mesmo sob lei marcial, já começaram. E para fechar esse ciclo de tensões, a Letônia toma uma medida drástica: proíbe a entrada de funcionários públicos russos em seu território, um claro recado de que a paciência com Moscou esgotou-se. Cada peça desse quebra-cabeça geopolítico se encaixa com uma precisão alarmante, e o mundo assiste, entre a esperança de um acordo e o medo de um colapso ainda maior. Uma coisa é certa: as próximas semanas serão decisivas. Ou a paz prevalece, ou a guerra entrará em uma fase ainda mais sombria. Mas a Letônia não para por aí.
Agora, o alvo são seus próprios cidadãos, ou melhor, aqueles que, por dever de ofício, guardam os segredos mais sensíveis do Estado. Uma proibição sem precedentes está prestes a entrar em vigor. Funcionários com acesso a informações classificadas, desde militares e policiais até diplomatas, juízes e agentes de inteligência, terão suas passagens para a Rússia e Bielorrússia cortadas por lei. O projeto, já aprovado em primeira instância, não deixa margem para dúvidas. Quem ousar cruzar essa fronteira, mesmo por curiosidade ou descuido, perderá não apenas o emprego, mas a confiança de um país que não está disposto a correr riscos. Os autores da medida são taxativos. Moscou e Minsk intensificaram suas operações de inteligência contra a Letônia, transformando cada cidadão letão que pisar em solo inimigo em um potencial alvo, ou pior, em uma peça involuntária de um jogo muito maior. E os números não mentem. Apesar dos alertas repetidos do Ministério das Relações Exteriores para evitar viagens a esses países, o fluxo de letões rumo ao leste só aumenta. Uma teimosia perigosa, ou talvez uma ingenuidade que Riga não pode mais se dar ao luxo de ignorar. Enquanto isso, a teia de alianças e traições se estende além das fronteiras bálticas. A Rússia, em um gesto que não passa despercebido, extradita para o Cazaquistão um homem procurado por fraude milionária, um recado claro de que, quando conveniente, o Kremlin colabora com seus parceiros da Ásia Central. O acusado, foragido há 8 anos após desfalcar o equivalente a $100 mil com uma empresa fantasma, foi localizado na região de Orlov, na Rússia, e agora enfrenta até uma década atrás das grades. Um caso que expõe, mais uma vez, como as fronteiras se tornam armadilhas para quem acredita poder escapar impune. Mas nem tudo são sombras nesse tabuleiro geopolítico. Em um movimento histórico, Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão finalmente põem fim a décadas de disputas territoriais, assinando um acordo que delimita com precisão seus pontos de fronteira. Os presidentes Shavkat Mirziyoyev, Emomali Rahmon e Sadir Japarov selaram não apenas um mapa, mas um novo capítulo de confiança mútua, simbolizado por uma estela da amizade erguida no local onde antes havia apenas tensão. A mensagem é clara: na Ásia Central, o diálogo está vencendo as divisões do passado. E enquanto a região celebra a paz, um incidente trágico abala o Uzbequistão. Uma explosão destrói uma mesquita em pleno dia, deixando feridos e um rastro de destruição. Autoridades descartam ataque terrorista, atribuindo o ocorrido a um vazamento de gás, mas o susto é suficiente para mobilizar equipes de resgate e reacender debates sobre segurança em espaços públicos. Em meio aos escombros, dezenas de voluntários se unem para salvar vidas, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a solidariedade resiste. O mundo gira, e as notícias não param. Fique conosco, porque cada atualização pode ser a peça que falta para entender o amanhã. Até breve e que as próximas notícias sejam tão boas quanto a sua confiança em nós.